O som do rádio me tirou do transe enquanto eu observava o movimento da tarde na Praça da Saudade. Era 17h30 quando a central chamou minha identificação. Mais um final de plantão que prometia ser tranquilo, mas o destino tinha outros planos para mim. Viatura 307. Temos uma ocorrência na Rua das Palmeiras, número 245. Vizinhos relatam gritos vindos de uma casa abandonada, disse a operadora com aquele tom mecânico de sempre. Suspirei fundo. Sou o sargento Marcos Leite, 17 anos de Polícia Militar do Amazonas, e já perdi a conta de quantas vezes atendi chamados parecidos. Casas abandonadas sempre atraem problemas. Usuários de drogas, invasões, brigas de casal, às vezes apenas gatos brigando no telhado. Nunca imaginei que aquela tarde mudaria completamente a minha perspectiva sobre o que significa servir e proteger. Dirigi pelas ruas de Manaus, pensando na minha rotina. Casado há 15 anos com a Sandra, pai de 2 filhas adolescentes, morava em uma casa simples no bairro Cidade Nova. Minha vida sempre foi regrada. Trabalho, casa, família, church no domingo. Nada de extraordinário, apenas um policial fazendo seu trabalho com dedicação e honestidade. A Rua das Palmeiras ficava em um bairro residencial que já havia conhecido dias melhores. Casas antigas, algumas bem cuidadas, outras claramente abandonadas. O número 245 era uma construção dos anos 80, com pintura descascada e jardim tomado pelo mato. Os vizinhos se aglomeravam na calçada, sussurrando entre si. Desci da viatura e me aproximei de uma senhora que parecia ser a principal informante. Dona Maria, como se identificou, tinha cerca de 60 anos e morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Seus olhos demonstravam preocupação genuína. Sargento, há 3 dias escutamos gritos vindos daquela casa. Primeiro pensamos que eram gatos, mas hoje os sons eram diferentes. Parecia gente pedindo socorro, explicou ela, apontando para a residência. Observei a casa mais atentamente. As janelas estavam vedadas com tábuas, a porta da frente trancada com um cadeado enferrujado. Aparentemente, ninguém morava ali há muito tempo, mas alguma coisa não batia. Se a casa estava completamente fechada, como alguém poderia estar lá dentro? Caminhei ao redor da propriedade procurando sinais de arrombamento. Na lateral esquerda, encontrei uma pequena janela do que parecia ser um porão. O vidro estava quebrado e havia marcas recentes de passagem. Meu instinto policial começou a despertar. Solicitei apoio pelo rádio, mas a central informou que todas as viaturas estavam ocupadas. Teria que aguardar pelo menos 40 minutos. Dona Maria se aproximou novamente, desta vez mais agitada. Sargento, acabei de ouvir outro grito. Tem alguém lá dentro, sim. Olhei para a casa, depois para a multidão de vizinhos que crescia a cada minuto. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Entrar sozinho para fazer uma verificação preliminar. Afinal, se alguém estava em perigo, cada minuto poderia ser crucial. Aproximei-me da porta da frente e examinei o cadeado. Estava velho e enferrujado, mas ainda resistente. Decidi tentar pela janela lateral que havia encontrado. Era pequena, mas eu conseguiria passar. Antes de entrar, avisei aos vizinhos que se afastassem e liguei para a central relatando minha posição. Entrando na residência para verificação, solicito que mantenham contato de rádio, informei. A janela dava acesso direto ao porão da casa. Acendi a lanterna e me esgueirei para dentro. O ambiente estava completamente escuro e um cheiro de mofo dominava o ar. Meus olhos se acostumaram lentamente à escuridão. O porão era maior do que imaginava. Paredes de concreto, chão de cimento queimado, e no centro uma escada de madeira que levava ao andar superior. Alguns móveis velhos estavam espalhados pelo ambiente. Uma mesa quebrada, algumas cadeiras, caixas de papelão empilhadas. Caminhei lentamente, mantendo a lanterna baixa para não criar sombras assustadoras. Meu treinamento me ensinou a nunca subestimar ambientes desconhecidos. Qualquer coisa poderia ser uma armadilha. Foi quando ouvi.
Um som baixo, quase inaudível, vindo do canto mais escuro do porão. Parecia uma respiração ofegante, como se alguém estivesse tentando controlar o medo. Apontei a lanterna na direção do som. "Polícia, identifique-se!" Gritei, mantendo a mão próxima à arma. Silêncio total. Apenas o som da minha própria respiração ecoando pelas paredes úmidas. Caminhei em direção ao canto onde havia ouvido o ruído. Minha lanterna iluminou primeiro algumas caixas velhas, depois uma pilha de roupas sujas. Mas não eram apenas roupas. Havia algo se movendo por baixo delas, algo pequeno, frágil. Afastei o tecido com cuidado e o que vi me deixou completamente paralisado. Era uma criança. Uma menina de aproximadamente 8 anos, magra demais, suja, com os olhos arregalados de terror. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma. Estava claramente em estado de choque. "Não vai machucar, não vai machucar", ela murmurava repetidamente, encolhendo-se ainda mais. Meu coração disparou. Abaixei a lanterna para não assustá-la ainda mais e me agachei lentamente. "Calma, pequena, sou policial, estou aqui para ajudar você", disse com a voz mais suave que consegui. Ela continuava tremendo, mas seus olhos começaram a demonstrar uma fagulha de esperança. Foi então que percebi. Ela não estava sozinha. Atrás dela, parcialmente escondida por uma caixa maior, havia outra criança. Um menino, aparentemente da mesma idade, também em estado deplorável. Ambos estavam desidratados, famintos, e pelos machucados que consegui ver, haviam sido maltratados. "Quantos dias vocês estão aqui?" perguntei gentilmente. A menina levantou 3 dedos tremendo. 3 dias. Exatamente o tempo que Dona Maria havia começado a escutar os gritos. Acionei imediatamente o rádio, solicitando ambulância e apoio urgente. Minha voz saiu mais alterada do que gostaria. Central, confirmando ocorrência grave. 2 crianças encontradas em situação de cárcere privado. "Necessito SAMU e equipe de apoio imediatamente." Enquanto aguardava o socorro, tentei acalmar as crianças. Ofereci água da minha cantina e alguns biscoitos que sempre carregava na viatura. Elas devoraram tudo com desespero, confirmando minha suspeita de que estavam há dias sem alimentação adequada. "Como vocês se chamam?" perguntei suavemente. "Eu sou Ana", disse a menina com voz fraca. "Ele é o João, meu irmão." Irmãos. Isso tornava tudo ainda mais doloroso. "Quem trouxe vocês aqui?" Ana olhou para João, que permanecia em silêncio absoluto. Ela sussurrou. "O homem da van branca. Ele disse que ia levar a gente para ver a mamãe." Minha experiência me dizia que estávamos diante de um caso de sequestro. Mas algumas coisas não faziam sentido. Por que deixar as crianças em uma casa abandonada? Por que não havia sinais de arrombamento na entrada principal? Decidi explorar melhor o porão enquanto esperava o apoio. Mantive-me próximo às crianças, mas comecei a observar os detalhes do ambiente. As caixas espalhadas continham roupas velhas, mas algumas peças eram claramente infantis e pareciam mais novas. Em uma mesa improvisada no canto, encontrei alguns objetos que me chamaram a atenção. Cordas, fita adesiva e um caderno com anotações. Folheei rapidamente as páginas e o que li me fez o sangue gelar. Eram registros, datas, horários, descrições físicas de crianças. Nomes, idades, locais onde foram coletadas. O caderno continha informações sobre pelo menos 10 crianças diferentes nos últimos 6 meses. Ana e João eram apenas os mais recentes. "Ana, outras crianças estiveram aqui com vocês?" perguntei, tentando manter a calma. Ela fez que sim com a cabeça. "Tinha uma menina antes. Ela chorava muito. Depois o homem levou ela embora e não voltou mais." Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Não estávamos lidando com um sequestro isolado. Era uma operação maior, possivelmente uma rede de tráfico de crianças. O porão era apenas um ponto de armazenamento temporário. O som de sirene se aproximando me trouxe de volta à realidade.
O apoio havia chegado, mas agora eu sabia que aquele caso seria muito mais complexo do que imaginava. Peguei o caderno e guardei cuidadosamente como prova. Aquelas anotações seriam fundamentais para identificar outras vítimas e desmantelar toda a operação. Vocês estão seguros agora, disse para Ana e João. Ninguém mais vai machucar vocês. Mas, no fundo, eu sabia que nossa luta estava apenas começando. A equipe de apoio chegou em poucos minutos. 2 colegas da PM, uma equipe do SAMU e uma assistente social do Conselho Tutelar. O porão, que antes era meu pesadelo solitário, agora fervilhava de atividade. Enquanto os paramédicos cuidavam de Ana e João, repassei todas as informações para meu superior, o capitão Silva. Mostrei-lhe o caderno e expliquei sobre as anotações encontradas. Marcos, isso é maior do que imaginávamos. Vou acionar imediatamente a Polícia Civil e o Ministério Público. Esse caso precisa ser tratado com prioridade máxima, disse o capitão, folheando as páginas do caderno. As crianças foram encaminhadas para o hospital, acompanhadas pela assistente social. Antes de partir, Ana se aproximou de mim e, pela primeira vez, esboçou um sorriso. Obrigada por nos encontrar, disse ela, apertando minha mão. Aquele gesto simples me emocionou mais do que qualquer medalha ou elogio que já havia recebido. Era para momentos como aquele que eu havia escolhido ser policial. Com o local isolado, iniciamos uma busca mais detalhada. Encontramos outras evidências, frascos de medicamentos para sedação, mais cordas e o que parecia ser uma agenda com telefones e endereços. Um dos números me chamou a atenção. Era um celular que eu reconhecia. Peguei meu telefone e confirmei. Era o mesmo número que havia ligado para a delegacia na semana anterior, denunciando uma situação suspeita envolvendo crianças em outro bairro. Capitão, temos uma conexão, disse, mostrando a descoberta. Este número fez uma denúncia anônima semana passada. Pode ser que nosso suspeito esteja se passando por denunciante para desviar a atenção. A investigação estava ganhando forma. Solicitamos à companhia telefônica os registros de chamadas daquele número. Também iniciamos uma busca pelos outros endereços encontrados na agenda. Eram 22 céus quando finalmente saímos da casa. Minha mente estava a 1000 por hora, processando tudo o que havia acontecido. Dirigi para casa em silêncio, pensando em como explicar para Sandra o que havia vivido. Quando cheguei, ela me esperava na sala. Conhecia-me bem o suficiente para perceber que algo diferente havia acontecido. Foi um dia difícil? Perguntou, me abraçando. Contei-lhe sobre Ana e João, sobre o caderno, sobre tudo. Sandra me ouviu em silêncio, apenas segurando minha mão. Você fez a diferença na vida daquelas crianças, disse ela. É por isso que eu me orgulho de ter casado com um policial. Fui deitar, mas o sono não veio. Ficei pensando nas outras crianças mencionadas no caderno. Onde estariam? Ainda vivas, passando pela mesma situação que Ana e João? Tomei uma decisão naquela noite. Não descansaria até encontrar todas elas e descobrir quem estava por trás daquela operação. Era mais do que um caso policial. Era uma questão de justiça. No dia seguinte, cheguei à delegacia 2 horas antes do horário. Mal havia dormido, mas estava determinado a avançar na investigação. O delegado Carvalho já havia assumido o caso e montado uma força-tarefa. Sargento Leite, suas descobertas de ontem foram fundamentais. Já temos algumas pistas, disse o delegado, me chamando para uma reunião. A sala estava cheia. Investigadores da Polícia Civil, agentes da Polícia Federal e representantes do Ministério Público. Meu relatório estava projetado na parede, junto com fotos das evidências encontradas. O primeiro breakthrough veio com a análise do celular. Os registros mostravam que o aparelho havia sido usado não apenas para fazer denúncias falsas, mas também para coordenar atividades suspeitas. Havia mensagens trocadas com pelo menos 5 números diferentes. Conseguimos localizar 3 dos números, informou o investigador Paulo.
2 são de habitantes de rua que admitem ter sido pagos para fazer ligações, mas não sabem por quem. O terceiro é mais interessante. O terceiro número pertencia a Miguel Santos, um homem de 45 anos com passagens por estelionato e receptação. Mais importante, ele era proprietário de uma van branca, exatamente como Ana havia descrito. Temos mandado de prisão e busca e apreensão, disse o delegado. A operação acontece hoje às 14 horas. Pedi para participar da operação. Mesmo sendo PM, minha descoberta das crianças me dava direito moral de estar presente. O delegado concordou. Às 14 em ponto, chegamos ao endereço de Miguel Santos. Era uma casa simples em um bairro periférico. A van branca estava estacionada na frente, confirmando nossas suspeitas. A operação foi rápida. Miguel tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptado por nossa equipe. Dentro da casa, encontramos mais evidências. Fotos de crianças, documentos falsos e uma quantia considerável em dinheiro. Mas o mais importante estava no quarto dos fundos. Uma cama de solteiro com algemas presas na cabeceira, remédios para sedação e brinquedos espalhados pelo chão. Era claramente um local usado para manter crianças em cativeiro. Miguel inicialmente negou tudo, mas quando mostrei o caderno encontrado no porão, sua expressão mudou completamente. Eu só fazia o transporte, disse ele, finalmente quebrando. Alguém me pagava para pegar as crianças e levar para os locais indicados. Quem te pagava? Perguntei, sentando-me à sua frente. Nunca vi o rosto, só recebia as ordens por telefone. O dinheiro era deixado em locais previamente combinados. Estava claro que Miguel era apenas uma peça pequena em uma engrenagem maior, mas suas informações começaram a revelar a estrutura da operação. As crianças eram sequestradas de forma oportunista. Parques, escolas, ruas com pouco movimento. Eram mantidas em locais temporários, como o porão da Rua das Palmeiras, e depois transportadas para outros estados. Para onde você levava as crianças? Insisti. Diferentes lugares, às vezes São Paulo, às vezes Rio, sempre a aeroportos. Havia pessoas esperando para recebê-las. Minha suspeita se confirmava. Estávamos lidando com tráfico internacional de crianças. Com as informações de Miguel, a investigação tomou uma dimensão nacional. A Polícia Federal assumiu oficialmente o caso, mas manteve nossa equipe como apoio local. Eu continuaria envolvido até o final. Os dados do celular de Miguel revelaram uma rede complexa. Havia contatos em pelo menos 6 estados diferentes, todos operando de forma similar. Sequestro, cativeiro temporário, transporte para outros destinos. O agente federal, Roberto Costa, nos mostrou um mapa com todas as conexões identificadas. Estimamos que essa rede tenha movimentado mais de 50 crianças nos últimos 2 anos, disse ele. 50 crianças. O número me assombrou. Quantas famílias destruídas, quantas vidas perdidas. E Ana e João haviam sido apenas 2 de muitas. Precisamos chegar ao topo da pirâmide, disse o delegado Carvalho. Miguel é pequeno demais para ser o cérebro da operação. A análise financeira mostrou que Miguel recebia pagamentos regulares através de contas offshore. O dinheiro vinha de uma empresa fantasma registrada no Panamá. Estava claro que havia investimento internacional por trás da operação. Enquanto os federais investigavam a parte financeira, eu me concentrei em algo mais direto: encontrar as outras crianças mencionadas no caderno. Cada nome, cada data, cada descrição física eram pistas para famílias que ainda procuravam seus filhos. Comecei a cruzar as informações com boletins de ocorrência de desaparecimento. Em 2 dias, identifiquei 6 casos que batiam perfeitamente com as anotações do caderno. O primeiro era Luana, 7 anos, desaparecida há 4 meses no bairro Alvorada. Sua mãe, Dona Carmen, havia registrado o desaparecimento, mas a investigação havia esfriado por falta de pistas. Visitei Dona Carmen em sua casa. Ela me recebeu com os olhos cheios de esperança e desespero. Encontraram minha filha?
Perguntou antes mesmo de eu me apresentar. Mostrei-lhe as anotações do caderno. A descrição batia perfeitamente. Luana, 7 anos, cabelos cacheados, pinta no rosto, sequestrada no Parque do Alvorada em 1503. Dona Carmen desabou em lágrimas. Eu sabia que ela não tinha se perdido. Ela nunca sairia do parque sozinha. Era o momento mais difícil do meu trabalho. Dar esperança a alguém que já havia perdido quase tudo. Mas também era o mais importante. Vamos encontrar sua filha, prometi. Agora temos pistas concretas. Visitei outras 5 famílias naquele dia. Todas tinham a mesma expressão de dor e esperança. Todas tinham crianças que se encaixavam perfeitamente nas descrições do caderno. Ao final do dia, tínhamos identificado 6 vítimas da rede. Mas isso era apenas o começo. Se a estimativa da Polícia Federal estava correta, ainda havia mais de 40 crianças desaparecidas. Naquela noite, tomei outra decisão que mudaria minha vida. Pediria transferência para a equipe de investigação. Queria dedicar tempo integral a esse caso, até encontrar todas as crianças. 3 semanas após a descoberta no porão, nossa investigação havia se tornado a maior operação contra tráfico de crianças da região norte. A Polícia Federal havia prendido 12 pessoas em 6 estados diferentes, todas conectadas à mesma rede. Cada prisão revelava mais detalhes da operação. Havia recrutadores, transportadores, financiadores e o que mais me chocava, havia clientes, pessoas que pagavam para adotar crianças através de canais ilegais. O agente Costa me mostrou documentos apreendidos na última operação. Marcos, você precisa ver isso. Encontramos uma lista de preços. O que vi me deixou nauseado. Era uma tabela detalhada. Crianças mais novas custavam mais caro. Meninas eram mais valorizadas que meninos. Características físicas específicas tinham valores diferentes. Isso não é tráfico humano, disse eu, sentindo raiva crescer dentro de mim. Isso é um mercado. Eles transformaram crianças em mercadoria. Mas a descoberta mais importante veio de uma fonte inesperada. Uma das pessoas presas em São Paulo, tentando negociar redução de pena, revelou informações sobre o comando da operação. Há uma mulher que coordena tudo, disse ele durante o interrogatório. Ela nunca aparece pessoalmente, mas todos a chamam de doutora. Ela é de Manaus e tem contatos internacionais. Manaus, nossa própria cidade. O cérebro da operação estava bem debaixo dos nossos narizes. Começamos a investigar todas as mulheres com formação superior que tinham viajado frequentemente para o exterior nos últimos 2 anos. A lista era extensa, mas alguns nomes se destacavam. Um deles era a doutora Fernanda Oliveira, pediatra respeitada que havia trabalhado em organizações humanitárias internacionais. Seu histórico de viagens batia com as datas de várias operações da rede. Parece improvável, disse o delegado Carvalho. Ela tem uma reputação impecável na cidade. Mas minha experiência me ensinou que os piores criminosos são frequentemente aqueles que cultivam a melhor reputação. Decidimos investigar mais profundamente. A análise financeira revelou que doutora Fernanda havia recebido transferências suspeitas de contas offshore. Oficialmente, eram pagamentos por consultorias para ONGs internacionais, mas as datas coincidiam perfeitamente com as movimentações da rede. Obtivemos autorização para grampo telefônico e vigilância discreta. Em uma semana, tínhamos evidências suficientes para um mandado de prisão. A operação para prender doutora Fernanda foi planejada cuidadosamente. Ela não poderia suspeitar de nada, pois ainda havia crianças desaparecidas que só ela sabia onde estavam. No dia da prisão, ela estava em seu consultório atendendo normalmente. Quando entramos, ela manteve a calma absoluta. Há algum problema, oficiais? Perguntou como se fosse apenas uma consulta de rotina. Doutora, Fernanda Oliveira está presa por formação de quadrilha, tráfico de crianças e outros crimes, disse o delegado mostrando o mandado.
Sua expressão mudou apenas ligeiramente. Até mesmo naquele momento, ela tentava manter a fachada de respeitabilidade. Creio que há um engano, disse ela. Sou uma profissional respeitada. Dedico minha vida a ajudar crianças. Mas tínhamos evidências demais. Ela sabia que sua farsa havia chegado ao fim. No interrogatório, doutora Fernanda inicialmente negou tudo. Mas quando apresentamos as evidências, gravações telefônicas, movimentações financeiras, depoimentos de outros presos, ela percebeu que não havia saída. Vocês não entendem, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Eu realmente ajudo crianças. Dou a elas oportunidades que nunca teriam. Sua lógica distorcida me revoltava. Ela havia convencido a si mesma de que estava fazendo um favor ao traficar crianças. Que tipo de oportunidade? Perguntei, tentando controlar minha raiva. Famílias internacionais que não podem ter filhos, que têm recursos para dar educação, saúde, futuro. Melhor do que viver na pobreza em Manaus. Era a racionalização perfeita de uma criminosa. Ela havia transformado o sequestro em salvação, tráfico em oportunidade. O interrogatório durou horas. Gradualmente ela revelou detalhes da operação. Havia começado 5 anos antes, quando trabalhava para uma ONG internacional. Lá, conheceu pessoas que pagavam muito dinheiro por adoções facilitadas. No início, eram apenas crianças abandonadas, disse ela. Depois, percebi que havia demanda maior. E essas famílias brasileiras não cuidam bem dos filhos mesmo. Sua falta de empatia era chocante. Ela havia perdido completamente a noção de certo e errado. Onde estão as crianças que ainda estão desaparecidas? Perguntei. A maioria já foi enviada para o exterior. Algumas podem estar em casas de passagem em outros estados. Ela nos forneceu uma lista de locais onde as crianças poderiam estar. Era a nossa única chance de encontrar os desaparecidos antes que fossem enviados para outros países. Coordenamos operações simultâneas em 5 estados. Em São Paulo, encontramos 3 crianças em uma casa de passagem. No Rio, 2. Em Brasília, mais 4. Entre elas estava Luana, a filha de Dona Carmen. Havia sido encontrada em uma casa em São Paulo, sendo preparada para ser enviada para a Europa. Quando liguei para Dona Carmen dando a notícia, ela desabou em lágrimas de alegria. Minha filha está viva, repetia sem parar. Ela vai voltar para casa. Mas nem todas as famílias tiveram a mesma sorte. Algumas crianças já haviam sido enviadas para outros países. Outras haviam sido vendidas para redes de exploração sexual. A realidade era devastadora. Nossa operação havia salvado 18 crianças, mas pelo menos 30 outras ainda estavam desaparecidas. Doutora Fernanda recebeu sentença de 25 anos de prisão. Miguel e os outros membros da rede também foram condenados a penas severas. Mas o dano já estava feito. Muitas famílias nunca mais veriam seus filhos. Muitas crianças carregariam traumas para o resto da vida. E eu carregaria para sempre a responsabilidade de não ter conseguido salvar todas. 2 meses depois da prisão de doutora Fernanda, participei de um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. O reencontro das crianças encontradas com suas famílias. Ana e João, que haviam sido as primeiras a serem encontradas, estavam se recuperando bem. Haviam sido colocados em uma família substituta enquanto procurávamos seus parentes. Descobrimos que eram órfãos de pai e mãe e viviam com uma tia que também havia sido sequestrada e assassinada. Luana finalmente voltou para os braços de Dona Carmen. O reencontro foi realizado no aeroporto, com acompanhamento psicológico e médico. Quando ela viu a mãe, correu e se jogou em seus braços. "Mamãe, eu sabia que você ia me encontrar", disse ela, chorando. Foi impossível conter a emoção. Todos os policiais, assistentes sociais e jornalistas presentes choraram junto, mas nem todas as histórias tiveram um final feliz. Algumas crianças voltaram traumatizadas demais para se readaptar imediatamente.
Outras haviam sido submetidas a abusos que deixaram cicatrizes permanentes. O caso teve repercussão nacional. Virei uma espécie de herói involuntário, sendo convidado para palestras e entrevistas. Mas eu sabia que o verdadeiro heroísmo estava na resistência daquelas crianças. A investigação continuava. Com a colaboração internacional, conseguimos rastrear algumas das crianças enviadas para outros países. 3 foram encontradas na Espanha, 2 na Itália. Era um processo lento, mas cada criança resgatada representava uma vitória. Minha vida mudou completamente. Fui transferido para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde pude me dedicar integralmente a casos similares. Sandra apoiou minha decisão, mesmo sabendo que seria um trabalho emocionalmente desgastante. Você encontrou sua verdadeira vocação, disse ela. É isso que você nasceu para fazer. 6 meses depois, recebi uma carta que me marcou profundamente. Era de Ana, que havia sido adotada por uma família em Brasília. Tio Marcos, escrevia ela com caligrafia infantil. Obrigada por me salvar. Agora eu tenho uma família nova e vou para a escola. Você é meu herói. Guardei aquela carta como um tesouro. Ela me lembrava por que havia escolhido ser policial, porque era importante continuar lutando. Mas também recebi notícias ruins. Descobrimos que a rede era ainda maior do que imaginávamos. Havia conexões com organizações criminosas internacionais, políticos corruptos e até mesmo pessoas influentes da sociedade. A luta estava longe de acabar. Para cada rede desmantelada, outras 2 surgiam. Para cada criança salva, outras continuavam desaparecendo. Mesmo assim, eu havia aprendido algo fundamental. Um policial não mede seu sucesso apenas pelos casos resolvidos, mas pelo impacto que causa na vida das pessoas. E eu sabia que havia feito a diferença. 1 ano após encontrar Ana e João naquele porão, eu estava em pé diante de uma plateia de 200 policiais em um seminário sobre tráfico de crianças. Minha experiência havia se tornado um caso de estudo, usado para treinar outros policiais em todo o país. O que aprendi nesse caso, disse eu, olhando para os rostos atentos, é que precisamos sempre confiar nos nossos instintos. Aquela tarde, eu poderia ter esperado o apoio chegar. Poderia ter tratado como mais uma denúncia falsa. Mas algo me dizia que era diferente. Durante esse ano, nossa equipe havia desmantelado outras 3 redes menores de tráfico. Cada operação usava as lições aprendidas no caso da Rua das Palmeiras. Havíamos salvado 47 crianças no total, reunindo 38 delas com suas famílias. Ana e João haviam sido adotados por uma família em Goiânia. Recebia cartões deles a cada aniversário, sempre assinados como seus eternos filhos do coração. João, que havia permanecido mudo durante todo o cativeiro, agora falava normalmente e estava indo bem na escola. Luana se tornou minha filha adotiva, não oficial. Dona Carmen me convidava para todas as festas de aniversário. Ver o sorriso daquela menina era combustível para continuar lutando. Mas o caso também havia me ensinado sobre os limites da justiça. Doutora Fernanda havia recebido 25 anos, mas provavelmente sairia em 12 por bom comportamento. Miguel havia sido condenado a 15 anos, mas já estava em regime semiaberto. As crianças enviadas para outros países eram as que mais me preocupavam. Mesmo com a colaboração internacional, era quase impossível rastreá-las. Algumas haviam sido adotadas por famílias que genuinamente não sabiam de sua origem. Outras haviam desaparecido no submundo da exploração sexual. Sargento Leite, perguntou um jovem policial após a palestra, como você lida com o fato de não ter conseguido salvar todas? Era uma pergunta que eu fazia a mim mesmo todos os dias. Carrego essa responsabilidade, respondi. Mas aprendi que nossa função não é salvar o mundo inteiro. É salvar uma criança de cada vez. E cada vida que salvamos faz toda a diferença. Naquela noite, voltei para casa pensando em tudo que havia mudado. Sandra havia voltado a estudar.
e se formou em psicologia, especializando-se em trauma infantil. Minhas filhas, agora com 16 e 18 anos, haviam decidido seguir carreiras na área de segurança pública. Você mudou nossa família, disse Sandra durante o jantar. Nos ensinou que servir aos outros é a maior forma de amor. 2 semanas depois, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era o agente Costa, da Polícia Federal. Marcos, precisamos conversar. Temos evidências de que a rede da doutora Fernanda era apenas uma filial. Descobrimos uma organização internacional muito maior, com tentáculos em 12 países. Meu coração acelerou. Mesmo com todos os nossos sucessos, a luta estava apenas começando. Quantas crianças estamos falando? Perguntei. Estimamos mais de 500 nos últimos 5 anos. E há indícios de que eles estão planejando expandir as operações. Olhei pela janela da minha casa, vendo minhas filhas brincando no quintal. Pensei em Ana, João, Luana e todas as outras crianças que havíamos salvado. Pensei nas que ainda estavam por aí, esperando por ajuda. Quando começamos? Perguntei. Amanhã de manhã vai ser uma operação de 2 anos, no mínimo. Quando desliguei o telefone, Sandra me olhou sabendo exatamente o que havia acontecido. Mais um caso importante? Perguntou. O maior da minha carreira, respondi. Mas também o mais importante. Naquela noite, antes de dormir, peguei a carta que Ana havia me enviado. Reli suas palavras. Você é meu herói. E percebi que ela estava errada. Ela que era minha heroína. Ela e todas as outras crianças que haviam sobrevivido ao impensável. Aquele porão na Rua das Palmeiras havia mudado minha vida para sempre. Havia me mostrado que existe maldade no mundo, mas também que existe bondade suficiente para combatê-la. Havia me ensinado que ser policial não é apenas uma profissão, é uma missão. Ao fechar os olhos, fiz uma promessa silenciosa. Continuaria lutando até que não houvesse mais crianças desaparecidas, até que não houvesse mais porões escuros, até que não houvesse mais lágrimas de desespero. Porque esse é o verdadeiro legado de um policial. Não apenas resolver casos, mas transformar vidas. E eu sabia que minha jornada estava apenas começando. No dia seguinte, voltaria a vestir a farda com ainda mais orgulho, sabendo que cada criança salva era uma vitória da humanidade sobre a maldade, e que enquanto houvesse policiais dispostos a entrar em porões escuros, haveria esperança para todas as crianças perdidas do mundo. Era isso que significava servir e proteger. Era isso que significava ser um verdadeiro herói. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.